Olá pessoal, tudo bom? Atendendo ao pedido de muitas pessoas que sempre me pediram para construir um canal no YouTube para divulgar vídeos sobre informações espirituais, do universalismo crístico e trazer um pouco mais da contribuição que nós temos para dar a respeito desses temas, resolvi a partir desse dia começarmos a criar vários vídeos em nosso canal no YouTube. E gostaríamos de pedir a cada um que se interessar por esses temas, que venha se inscrever no canal, que venha curtir nossas publicações, para que a gente possa ter um amplo alcance. Um alcance que muitas vezes não tivemos com os próprios livros. Apesar de muitas pessoas reconhecerem a importância do conteúdo de todos os nossos livros, até hoje ainda eles têm um alcance muito limitado. Talvez algumas pessoas não me conheçam, e eu espero que seja isso realmente, porque eu quero que esse canal tenha um alcance muito maior do que nós já tivemos através dos livros. O meu nome é Roger Bottini Paranhos, eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Sou analista de sistemas do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, mas tenho uma peculiaridade. Desde criança eu tenho uma mediunidade um tanto intensa, muito semelhante a daquele menino do filme O Sexto Sentido, do ator Bruce Willis, que muitos já devem ter visto. A partir daquele momento, eu fui tendo essas conexões espirituais com o plano maior e fui desenvolvendo essa mediunidade em casas espíritas até chegar em um ponto em que um grande mentor espiritual, um grande mestre da espiritualidade, que muitos conhecem, Hermes Trismegisto, que alguns chamam de Trismegisto, mas que na verdade significa o 3 vezes grande, um grande sábio da antiguidade, me convocou para escrever livros de esclarecimento espiritual para que as pessoas pudessem ter uma visão, uma identidade de espiritualidade para a consciência do terceiro milênio. Então nós começamos a partir do ano 2000, exatamente no ano 2000, a publicar uma série de livros, 10 livros, que fizemos isso até o ano 2012. E a partir desse momento o trabalho cessou e muitas pessoas perguntam por quê. Primeiro iremos apresentar brevemente esses livros para que todos conheçam e depois nós faremos vídeos específicos de cada um, dando tipo uma sinopse, um resumo detalhado de informações detalhadas que não estão no livro, para que cada pessoa entenda, compreenda e talvez se interesse em comprá-los. Temos aqui no meu escritório o primeiro livro que lançamos no ano 2000, A História de um Anjo, A Vida nos Mundos Invisíveis. Na sequência, o livro sobre o signo de Aquário, Narrações sobre Viagens Astrais. Logo após, o livro de perguntas e respostas, o único que não é romance, A Nova Era, Orientações Espirituais para o Terceiro Milênio. Os livros não estão aqui em ordem de lançamento. Na sequência temos aqui o Universalismo Crístico, o Futuro das Religiões. O livro que deu início a toda essa revolução dentro do nosso trabalho, identificando essa transformação de consciência espiritual, se desligando de conceitos de religiosidade e partindo para uma abrangência de consciência espiritual realmente, de busca intensa da espiritualidade independente das religiões. Logo após, aqui no meu escritório, nós temos o famoso Atlântida no Reino da Luz, volume 1. Um livro que realmente mexeu com muitas pessoas, é um livro que causa despertamentos espirituais incríveis. No outro lado, a sequência, Atlântida no Reino das Trevas. Um livro que narra o aspecto sombrio da queda da Atlântida, mas um livro de incríveis ensinamentos. E aqui nesse canto a famosa trilogia que também fez muitas pessoas admirarem e buscarem conhecer mais o Egito, começando por Akhenaton, a Revolução Espiritual do Antigo Egito. Posso dizer com segurança que é o livro em língua portuguesa mais detalhado e complexo sobre a história desse período. Neste lado, a continuação dessa história, que eu irei relatar também detalhadamente em vídeos específicos posteriormente.
Moisés, o Libertador de Israel, volume 1. E, no outro lado, Moisés em busca da Terra Prometida, concluindo essa trilogia, essa sequência de implantação do monoteísmo na Terra. E o último livro, o mais revolucionário de todos, Universalismo Crístico Avançado, faltou espaço aqui no meu escritório para eu colocar mais um quadro. Mas depois nós falaremos sobre ele detalhadamente, que foi o último livro dessa sequência de 10. Pessoal, antes de mais nada nós temos que falar sobre quem é o grande mentor e a grande cabeça por trás de todo esse trabalho que nós já realizamos até hoje. Peço que vocês que já conhecem todos os nossos livros tenham paciência, porque muitas pessoas nem sabem quem eu sou e nem do que nós estamos falando. Então, antes de mais nada, eu tenho que falar sobre quem é Hermes, como ele surgiu, qual o objetivo disso tudo. Quando eu tinha 18 anos de idade, eu trabalhando com o meu tio no escritório que eu ajudava ele antes de trabalhar no Banco do Estado do Rio Grande do Sul, uma tarde ele saiu para atender uns clientes e eu fiquei sozinho no escritório. E então surgiu um espírito muito iluminado com as roupas do Antigo Egito, aquelas tradicionais, aquele saiote, aqueles colares grandes sobre os ombros, aquele claft na cabeça tradicional dos antigos egípcios, e me disse que o nome dele era Hermes e que nós iríamos realizar um trabalho de esclarecimento espiritual. Eu era uma pessoa que estava focada na área de exatas, análise de sistemas, programação de computador, e ele disse que nós iríamos escrever livros, e eu só tinha experiência da redação do colégio lá quando eu estudava. E ele disse que não teria problema porque tudo isso iria aflorar com facilidade porque eu tinha sido escriba dele no passado. Ou seja, mostrando que a nossa ligação já vem desde eras muito, muito remotas. E foi isso que facilitou ter uma grande conexão com Hermes para elaborar os livros, realizar esse trabalho de psicografia em parceria com ele. Então, a partir daquele momento, a gente começou a fazer exercícios, escrever, mas eu não sabia que Hermes era esse. Eu achei que era um Hermes como existe um Roger, existe um Alberto, existe um José no dia a dia. Eu não tinha ligado a figura que ele realmente representava. Só posteriormente isso foi sendo me revelado através das minhas próprias regressões. Muitos dos livros são narrados através de processo de regressão espiritual. Como eu disse, eu vou explicar depois em vídeos específicos de cada livro. Mas antes de mais nada, falarmos dele, né? O grande Hermes, que no Antigo Egito era Thoth, o deus da escrita e da sabedoria. Eu posso ilustrar bem o vídeo porque eu tenho várias estatuetas das fantásticas viagens que nós fizemos ao Egito com os leitores que nós realizamos. Em 2011, 2012, 2015 nós fomos ao Egito e lá é a terra das estatuetas belas. E agora no fim do ano nós iremos de novo, em novembro, com leitores, para Egito e Jordânia. Mas eu explicarei isso detalhadamente em vídeos futuros. Muitas pessoas não sabem, mas na verdade Hermes é um nome grego. Na hora que eles foram fazer aquele sincretismo religioso, quando os gregos dominaram o Egito, aquela época famosa da Cleópatra e tudo mais, houve um sincretismo dos deuses egípcios com os gregos. Então o deus Thoth eles começaram a nomear como Hermes, mas na verdade o nome dele nunca foi Hermes, a não ser esse nome que se propagou para as gerações futuras. Na verdade ele era Thoth. Aqui também nós temos a estatueta de Hermes, grego, deus mensageiro, de nossa viagem que realizamos no ano que passou, em 2018, com leitores para Turquia e Grécia. Eu vou nessas viagens e começo a procurar as representações de Hermes. E aqui tem mais uma fantástica, para aqueles que leram os livros Atlântida, que uma das encarnações de Hermes foi Ártemis, que se tornou a deusa tão famosa dos gregos. E não posso me esquecer dessa estatueta fantástica de Ibis, o pássaro que representa Thoth no Antigo Egito. Por isso que ele tem aquela cabeça com bico pontudo.
Essa estatueta, eu estava no Vale dos Reis, no Antigo Egito, e uma pequena criança, um vendedor, lá é difícil fugir dos vendedores, porque eles passam o tempo todo correndo, querendo nos vender coisas, e esse menininho correndo atrás de mim, gritando, for you, for you, for you, como se fosse especialmente para mim essa estatueta, e algo que eu não vi no Egito em lugar algum, uma estatueta do animal que representa Thoth, que é o animal que, segundo os egípcios, é o que faz a renovação, que tem uma sabedoria fantástica, eles têm uma veneração muito grande por essa ave. Isso os antigos egípcios, obviamente. Mas Hermes, ele teve uma grande vivência, várias encarnações em nosso planeta, onde ele trouxe grande contribuição para a evolução espiritual de toda a humanidade. E eu, felizmente, era seu discípulo, só que um discípulo cabeça dura, que às vezes fazia uma besteira aqui, outra ali, é por isso que até hoje eu estou aqui encarnando na Terra para resgatar os meus erros. E isso permitiu que ele pudesse fazer uma narrativa de seus livros muito especial. Nós estamos acostumados a ver livros espiritualistas de grandes sábios ditando toda a sua sabedoria do alto, de toda a sua grandeza. E nós lemos esses livros sem ter a empatia, sem sentir aquela sintonia com o nosso próprio viver. Então Hermes disse, não, nós vamos relatar essas histórias com o teu olhar igual das pessoas que estão lutando no planeta Terra para evoluir, crescer e despertar sua consciência. Então, a partir daí, toda a construção desses livros se tornou muito peculiar, porque ou é eu relatando em viagens astrais, ou eu regressando no passado, fazendo uma regressão de memória, relembrando as minhas encarnações anteriores e narrando como testemunha ocular dos fatos. É isso que torna o livro Akhenaton, a Revolução Espiritual do Antigo Egito, tão marcante. As pessoas dizem que se sentem lá vivendo cada momento. Sim, porque não é uma pessoa que está aqui imaginando como foi, mas era uma pessoa que era uma testemunha ocular. Eu vivi lá na personalidade de Radamés, fui sogro de Ramoses, que era o próprio Hermes, reencarnado naquele período, e nós vivemos junto ao faraó Akhenaton, que estava promovendo uma revolução, uma transformação de consciência espiritual no Antigo Egito, naquela época, que infelizmente não deu certo. E isso ocorreu em outros livros também, e se tornou algo bem interessante de ler e de aprender, porque na verdade Hermes trazia todo o seu conteúdo, toda a sua sabedoria, e eu relatava com uma linguagem coloquial, de simples entendimento, para as pessoas poderem ler. Hermes ficou famoso pelos ensinamentos herméticos da época medieval, que até grandes centros de estudos, como a maçonaria, tudo, buscam entender a alquimia hermética e tudo mais, ou seja, ensinamentos altamente fechados e de difícil entendimento, e comigo ele disse, não, nós vamos falar para todos. Aquela linguagem que realmente importa, a linguagem da sabedoria, dos ensinamentos do Cristo, da transformação interior que realmente importa para nós nos tornarmos pessoas melhores e assim ingressarmos num novo estágio de evolução da humanidade Terra. O que realmente importa não é crer em Deus, crer em espíritos, falar amém para nosso Senhor Jesus Cristo, mas sim viver os ensinamentos de Jesus, modificar os nossos hábitos, os nossos costumes, a nossa forma de ver as coisas, entrar numa outra sintonia vibracional, e é isso que nós vamos tentar com esses vídeos resgatar, porque a humanidade entrou num gap, numa desconexão. Em 2012, a espiritualidade havia planejado que nós deveríamos entrar na Era da Luz, mas isso não ocorreu. Nesse fantástico livro, que era o único que eu não tinha ali no meu escritório, ali nos meus quadros, que foi o nosso último trabalho, Universalismo Crístico Avançado, nós entramos em conceitos muito profundos sobre consciência espiritual, psicologia espiritual, trazendo essa ótica muito profunda e muito importante para o momento que estamos vivendo sobre espiritualidade, ou seja, uma desconexão de seguir crenças religiosas e buscar o que realmente importa,
Não são essas crenças, mas são valores incondicionais. O primeiro é o amor ao próximo, como a si mesmo, e aos seus semelhantes, buscando não fazer nada de mal ao seu próximo, buscando construir uma harmonia universal. Se isso fosse seguido por toda a humanidade, estaríamos vivendo em luz. Mas as pessoas ainda vivem em muitos conflitos, muitos traumas internos, nações vivem em conflitos, tudo por essa busca do interesse próprio, egoístico, sem pensar que nós somos todos irmãos, filhos de um mesmo pai. O segundo ponto seria a busca do autoconhecimento. A gente só pode evoluir a partir do momento que nós nos conhecemos, entendemos as nossas falhas, os nossos equívocos, as nossas atitudes negativas, compreendemos, nos autoanalisamos. É impossível querer evoluir olhando o cisco no olho do companheiro e não vendo a trave que está encravada em seu próprio olho, como nos ensinou Jesus. Nós temos que realmente nos despir, nos conhecer e assim então estamos abertos para uma transformação, para nos melhorarmos, nos tornarmos pessoas melhores. E por fim, entender a forma de pensar de nosso semelhante. Muitas vezes a gente quer que as pessoas pensem exatamente igual a nós, da forma que nós queremos, mas não compreendemos que a nossa própria visão talvez esteja bem distorcida. Então entender e aceitar a forma de pensar do seu semelhante, buscar construir através do diálogo um entendimento. É isso que falta para a humanidade se harmonizar. A gente precisa começar a compreender, aceitar, abrir ao diálogo, ter vontade de aprender, se modificar, se transformar para chegarmos a um consenso. E é muito fácil analisarmos o dia a dia e vemos que isso está bem conturbado. Nesse livro, num dos capítulos, a gente avisa que no dia 21 de dezembro de 2012, a entrada na Era da Luz, segundo o calendário dos Maias, que não foi os Maias que criaram isso, mas eles interpretaram esse calendário universal da espiritualidade, da evolução de nosso próprio planeta. Ou seja, ninguém aqui na Terra criou ou construiu ou elaborou crenças, elas foram trazidas do plano espiritual, do mundo maior, através dos grandes engenheiros siderais da espiritualidade, para que nós, através dessa compreensão, algumas vezes meio distorcida, como a gente pode observar nas religiões, mas traz para nós uma luz no fim do túnel. E nessa data, a humanidade precisava estar num estado vibratório mais afinizado com essa busca da luz. Nós tivemos alguns bons momentos na virada do milênio, no ano 2000, onde a humanidade estava com uma boa frequência, uma boa vibração. Parecia que estaríamos engatilhando o passo para a nova era, só que as forças das trevas que também trabalham no nosso planeta, aproveitando esse momento de transição que estamos vivendo, momento em que muitos espíritos estão ainda vivenciando energias densas e que estão se perturbando com essas energias, terminaram por desestabilizar toda essa frequência da Terra, e nessa data a vibração estava muito densa e pesada e não foi possível dar esse salto para a nova era. Muitas pessoas dizem, já estamos na nova era, estamos mudando. Não, não estamos. Existem pessoas, grupo de pessoas que estão trabalhando para isso, estão sintonizados com a luz, mas a grande psicosfera do planeta não está pronta e nós estamos num estado de compasso. Estamos marcando o passo desde 2012 e essa mudança não ocorreu. Talvez porque a humanidade ainda precise de despertar pela dor. Ou seja, nós podemos evoluir pelo caminho do amor e da sabedoria ou pelo caminho da dor e do sofrimento. Nós temos o amor e temos a sabedoria de fácil acesso a todos, mas parece que nós ainda relutamos pelo caminho do equilíbrio e da paz e nos desestabilizamos e seguimos pelo caminho da dor e do sofrimento, que é quando a pessoa desperta através de choques.
Então esperamos que a humanidade consiga despertar ainda pelo amor e pela sabedoria. Caso contrário, talvez tenhamos que vivenciar várias coisas trágicas no destino da nossa humanidade, várias tragédias que venham, através do choque, fazer a humanidade acordar. Um exemplo disso é o nosso planeta. Veja, através do que nos mostra aí todos os sinais de agressão, de violência contra a natureza. O aquecimento global, a emissão de carbono na atmosfera, as empresas e os países só pensam em lucro, em terem mais capacidade econômica uns que os outros, lucro a toda prova, qual país tem empresas mais sólidas que vai trazer mais lucro, lucro e lucro. Só que estamos já tendo grandes desequilíbrios em nossa atmosfera devido a esse aquecimento global. E parece que isso não vai ser freado através de uma consciência espiritual, de uma consciência ecológica e humana. Tivemos agora há pouco também um exemplo claro disso com a tragédia da Vale ali em Brumadinho. Ou seja, as pessoas não estão vendo para o lado humano, estão pensando somente em lucro e interesses pessoais. Enquanto nós estivermos olhando só para o nosso umbigo, ou como individualidade, ou como corporação, ou como nações, nós estaremos criando esse caos, esse desequilíbrio que a natureza certamente responderá. Nesse livro, Universalismo Crístico Avançado, nós falamos que a Terra tem a sua alma também, por isso que chamamos de Gaia, ou seja, que é toda a psicosfera, toda a energia do planeta e todas essas transformações que ocorrem de acordo com esse ser vivo. Se nós começamos a agredir esse ser vivo, ele vai causar, vai trazer uma resposta natural e muitas vezes de proteção a si mesmo, para evitar maiores estragos. Então, a partir desse período, nós entramos nesse período de turbulência que nós não sabemos quando acabará. Muitas pessoas falam que o ano de 2019 ocorrerão coisas, 2036. Isso está nas mãos de Deus, somente Ele pode orquestrar tudo isso. Mas naturalmente, analisando como um analista espiritual, se seguirmos por esse rumo, haverá muita tristeza e muito sofrimento até que a humanidade acorde. Então nós, de certa forma, paramos a elaboração dos livros por um período, até porque as pessoas estão lendo cada vez menos, estão cada vez mais conectadas a dispositivos como internet, WhatsApp, Facebook, e se agregando um pouco à busca de um saber realmente profundo sobre espiritualidade, filosofia e tudo mais. Está ainda precisando haver uma mudança disso tudo para as pessoas se conectarem. Talvez o cara amigo que está vendo esse vídeo não é o caso, mas a grande maioria, até o número de livros vendidos cada vez diminui mais, as pessoas estão cada vez mais imediatistas, mais focadas em ver vídeos de internet que não agregam nada no termos de sabedoria, de espiritualidade. Então, pouco a pouco a gente vai tentar reconstruir isso. Uma coisa que eu conversei com Hermes é sobre que talvez fosse o momento de dar essa pausa nessas nossas férias que nós estávamos tendo e através de vídeos tentar alcançar as pessoas e já construir o caminho para uma nova sequência de livros, porque os livros não acabaram. As pessoas me perguntam quando é que eu vou fazer o livro sobre Jesus e tudo mais. Esses livros todos vão acontecer, mas temos que esperar o momento certo. Bom pessoal, acho que para um primeiro vídeo já falamos demais, pode se tornar cansativo ficar vendo um vídeo longo por vários e vários minutos. Eu não quero que vocês percam nada e que não abandonem os vídeos no caminho. Então eu lhes peço, se inscrevam no meu canal, curtam aí e logo estaremos com um novo vídeo. Um grande abraço a todos.